Pessoal, a gente vai começar, tá? Uma boa noite a todos. Então a gente vai continuar hoje o nosso estudo, Andrezão, sobre a segunda tia da Bíblia, tá certo? Que é Te Anima. Essa eu vou precisar explicar. Vai ser um estudo até rápido, mas eu preciso explicar uma coisa antes de começar o estudo propriamente dito, para vocês entenderem bem. E aí no final eu trago alguns avisos e considerações, tá bom? Então, como a gente fez na segunda-feira, pode ver que ontem eu deixei o chat ligado o tempo todo, assim como amanhã também vai ficar, que a ideia realmente vai ser mais um bate-papo. Mas na segunda, quarta e sexta, que tem um pouco esse perfil de estudo, tá? A ideia é eu não me desconcentrar tanto com os comentários, tá bom? Então eu vou orar, logo após eu vou desativar os comentários rapidamente, e aí depois do estudo eu ligo de novo e a gente vem algumas considerações, tá bom? Então oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua proteção. Ó Deus, muito obrigado pela certeza que mesmo em dias incertos nós podemos orar o que eu acabei de dizer, com a certeza de que em Cristo Jesus todos os nossos problemas já foram tomados de conta. Então nos dá sempre essa esperança e a certeza nele. Ó Pai, então seja conosco agora nesta noite, fala conosco através da leitura e da explicação da Tua Palavra, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, pessoal, eu vou desabilitar aqui os comentários rapidamente, tá bom? E vou começar o estudo. Então, peraí, aqui. Pronto. Irmãos, vejam. Essa segunda tia da Bíblia, Te Anima, ela precisa ser explicada uma coisa para não parecer desonestidade, né? Que é o seguinte. Você vai sim encontrar alguns textos, vários textos da Bíblia que tem bom ânimo. Mas a palavra ânimo, nesse contexto que a gente usa aqui, o Te Anima, ela não é, por exemplo, o uso regular da palavra que a gente usa no cotidiano. Então, por exemplo, se eu chegar para rapaz, eu não tenho ânimo para fazer academia, não. Tá certo? Ou seja, rapaz, eu estou sem ânimo para isso, estou sem ânimo para ler. Ou seja, por muitas vezes a ideia de ânimo, ela parece um pouco assim, simplesmente falta de vontade. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, eu acabei de ver aqui com minha família, a gente tenta pelo menos uma vez, 2 vezes na semana fazer algo em conjunto, em particular agora de quarentena, a gente assistiu Frozen 2, eu não tinha assistido. Né? E aí, por exemplo, a música nova, né, que está no lugar do Let It Go, em inglês é Into the Unknown, ou seja, em direção ao desconhecido. Aí, em português, né, no Brasil, para adaptar a letra mais para ter rima com o inglês, meteu um Minha Intuição. Tá? Ou seja, então ela distorce completamente a ideia. Então não é o caso. Mas quando a gente fala de ânimo na Bíblia, abra sua Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 6. Tá? Ah, pastor, lá não tem ânimo na palavra. Mas veja, abra Deuteronômio 36. E você vai encontrar esse versículo aqui. 31, perdão. Deuteronômio 31. Tá certo? 31, 6. Diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, pastor, mas aí não tem ânimo. Se você tiver uma Bíblia revista e corrigida, por exemplo, você vai ver que na palavra aí, para coragem, vai dizer, sede forte e tem ânimo, tem bom ânimo. A ideia de ânimo nas escrituras é a ideia de coragem. Tá? Ou seja, não é simplesmente... Pronto, aí aquele exemplo da academia que eu dei até pode dizer, rapaz, eu estou sem ânimo para academia. A pessoa pode até usar no popular e dizer, rapaz, eu estou sem coragem de ir para academia hoje. Mas a ideia de ânimo na Bíblia não é a ideia de estar alegre. Rapaz, eu estou animado com o próximo filme, estou animado com a próxima notícia, estou animado com o prospecto que vai acontecer. A ideia de tem bom ânimo na Bíblia é tem coragem. E aí, quer ver uma maneira de você observar isso? Veja que interessante. Eu li aqui em Deuteronômio 31, 6, que algumas versões traduzem coragem por ânimo. Agora, abra sua Bíblia, por exemplo, em Atos 27,
o texto lá do naufrágio de Paulo, tá? Quando Paulo, aí, até para você não ver que é outra palavra, ele vai dizer, ainda Atos 27 e 24, ele vai dizer assim, não temas. Então veja que ele está falando, não tenha medo. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu tantos quanto não veio contigo. Isso é Deus falando com Paulo. Tá certo? Aí, quando Paulo vai falar com os marinheiros, ele diz assim no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Então veja que Paulo, naquela situação de catástrofe, ele não está dizendo para ter bom ânimo no sentido de fique alegre, fique tranquilo aí que o barco está virando. Mas é coragem, homem. Coragem, tenham coragem. Porque Deus já disse que ninguém vai se perder. Então acredite nisso e tenha coragem. Então essa segunda tia da Bíblia, te anima, tá? Ela pode ter um outro nome, por assim dizer. Tá? Que aí não vai ficar dentro das tias, né? Mas é te encoraja. Tem coragem, tem bom ânimo diante daquilo que acontece. E aí é uma coisa que a gente ignora sobre coragem, que é qual? A gente só demonstra coragem em momentos de luta. Ninguém é corajoso no nada. Você não olha para uma pessoa e diz assim, rapaz, ali é corajoso, o cara quieto, sentado vendo um filme. Ali é corajoso. No máximo você diz isso se o cara disser assim, rapaz, vou fazer uma maratona de Crepúsculo. Aí você fala, ou ali é corajoso ou ali é muito doido, né? A linha é tênue. Né? Tem até um ditado norte-americano que é isso, né? If you gotta be dumb, you gotta be tough. Se você vai ser burro, besta, você tem que ser corajoso, você tem que ser forte. Tá? Então a linha, por muitas vezes, é difícil. Mas na Bíblia, se você observar, a ideia de coragem, ela sempre vem acompanhada da mesma coisa. E aí eu poderia passar uma noite dando exemplos, mas vou ficar apenas com o de Paulo e de Deuteronômio. Diante das dificuldades que vão aparecer, diante das promessas que Deus vai estar sempre conosco, te anima, te encoraja. Então veja que o te anima nessa situação que a gente está agora, por exemplo, não é simplesmente você, estou alegre, estou tranquilo, que eu estou na quarentena, estou trabalhando em casa. Não é essa a ideia. Essa tia da Bíblia em particular, a gente vai estar aplicando mais quando isso aqui acabar, ou agora, de trabalhando a nossa mente, para que a gente saiba que amanhã, e quando eu digo amanhã no sentido etéreo, no sentido mais para frente, a gente vai estar precisando de coragem para lutar por N coisas, de lutar por um emprego novo, de lutar pela nossa igreja, de pregar ainda mais o Evangelho, de ter coragem de falar de Deus em dias difíceis, de ter coragem de acreditar mais em Deus do que em qualquer outra coisa nessa vida e descansar nas suas promessas. Então, te anima, te encoraja nas promessas que Deus fez com você. Então, sempre que você vê o tem bom ânimo na Bíblia, é a certeza das promessas que você está aqui. Como é o caso de Paulo. Deus disse, no caso dele, que ninguém ia se perder. Então, tem coragem, vamos lutar, ninguém vai se perder. Veja o caso da lei de Deuteronômio, é Deus falando através de Moisés para o povo. Tem bom ânimo, coragem. Ou seja, e aí se você continuar lendo a sequência bíblica, você vai ver que no livro de Josué é só batalha. E a primeira batalha parece altamente intransponível. E aí você lembra o que Deus disse para Josué, no clássico texto Josué 1:9? Ser forte e corajoso. Ou seja, ser forte e tem bom ânimo. Então, irmão, se tem algo que um cristão deve demonstrar, é coragem em meio às adversidades. Por quê? Porque a adversidade, nada pode fazer com ela que não, no máximo, acelerar as promessas que ele tem em Cristo Jesus. Então veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo termina o texto de Romanos 8.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele começa o 31 dessa forma. Aí como é que ele termina? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, espada? Porque como foi escrito, por causa dele fomos feitos como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, poderes, altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está separado do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então por que ele não tem medo de toda essa lista de dificuldades que pode vir a ter? Porque ele está preso nas promessas que Cristo conquistou por ele. Então, a partir do momento que ele acredita nessas promessas, ele, pronto, eu posso ter coragem diante do dia a dia. Eu posso ter coragem para lutar pela minha vida, pelo meu emprego. E aí eu poderia fazer até uma aplicação até ainda mais prática, de você lutar por incertezas. Então, por exemplo, e eu vou dar um exemplo até besta, num período de quarentena, né? Para você ver como as riquezas do Evangelho se aplicam a tudo. Vamos supor que você está afim de uma menina, ou de um menino, tá certo? E você quer conversar com ela. Você tem medo, que não sabe a resposta que ela vai dar. Aí eu posso dizer para você, tenha coragem e fale com ele, tenha coragem e fale com ela. Ah, pastor, mas você não tem nenhuma garantia que ela vai gostar de mim. É verdade. Mas você tem a garantia que ela até pode lhe rejeitar, ou ele até pode lhe rejeitar. Mas Cristo não vai? Então se agarre nisso e lute até por aquilo que você não conhece, lembrando do que você já sabe. Então a nossa coragem, ela não é um tiro certo. É a coragem de lutar porque nós estamos firmes nas promessas do nosso Salvador. Para que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas que a gente possa demonstrar coragem para lutar, para viver o Evangelho, para pregar ainda mais essa verdade, para viver ainda mais essa verdade, lembrando cada dia daquilo que Cristo fez, faz por nós e já garantiu tudo isso para nós em Cristo Jesus. Essa é a base da coragem do crente. Que ele pode ir com a certeza de que Cristo vai estar com ele, como esteve com todos os heróis da fé, como esteve com todos os apóstolos, e está conosco hoje em meio a essa crise. Então, irmãos, te anima, te encoraja. A luta é grande. Coragem só é demonstrada em meio a lutas e dificuldades. Que sejamos, então, animados, portanto, corajosos na luta, com a certeza de que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe para que possamos nos animar para lutar cada vez mais para a honra e para a glória do nosso Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu vou abrir os comentários aqui de novo. Volta, ativa. Pronto. Irmãos, pronto. Foi até mais curto hoje, como eu falei. Tá certo? Que ia ser... Estou tentando deixar rápido essas lives, até para não ficar cansativo para os irmãos, tá bom? Então, irmãos, duas coisas. Na verdade, três. A primeira é lembrando da live de amanhã, tá certo? 8 horas, com o presbítero André. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da economia como tá, previsões e tudo. Então vai ser um bate-papo bem bacana, tá? Aqui com o presbítero André, às 8 da noite. Então, todos vocês devidamente convidados para amanhã, às 8 da noite também. Tá bom? Tá difícil, mas Deus nos guarda. Tá difícil, então te anima, coragem. Tá bom? Aí, Brendona, tudo jóia? Então, primeiramente isso, amanhã às 8. Segunda coisa, irmãos. Aí, permita-me uma pergunta. Esse formato de live, assim, vou tentar fazer um bate-papo rapidinho. Tem sido interessante, é legal, entenda. Porque eu não sou um consumidor natural disso. Eu estou fazendo isso como uma maneira de estar próximo da igreja nessa situação. Tá bom? Então, eu estou perguntando isso porque estou assumindo, a gente não sabe como é que vai ser, que semana que vem a gente ainda precisa ficar mais uma semana em quarentena, não sabe como vai ser a igreja ainda, tá? Aí eu
para saber se eu continuo ou não, se a gente muda alguma coisa. Então eu queria ouvi-los, porque o que eu tinha chegado a pensar enquanto vocês estão digitando, eu acho, o que eu tinha chegado a pensar foi, além dessas lives em caráter devocional, como é o caso que eu estou fazendo agora, um caráter devocional mesmo, pastoral, que é o ponto dessas lives, eu quero manter assim, não impede eu fazer, por exemplo, uma coisa uma vez por semana, uma coisa mais focada de um estudo teológico, por exemplo, de estudar um tema com um pouco mais de profundidade, tá certo? Então eu queria saber se isso é interessante, tá? Se isso vocês acham que é legal, ou simplesmente só manter isso. Então eu queria pegar esse ensejo aqui na live e ouvi-los para saber. Certo, Pedrão, boa. Gostei do Pedrão, porque ele é parecido comigo. Continue, tem sido excelente, edificando muito, está muito bom, tem sido uma bênção, graças a Deus, continue, estão bem. Piripiri, pessoal do Piripiri, Deus abençoe. Tá certo? Ficamos aguardando sempre o horário, continua ter sido uma bênção. Boa ideia. Boa ideia qual? Faz, pastor, pode fazer o quê? Seria ótimo ter também os temas teológicos. Pronto. Boa ideia. Uma bênção. Beleza. Isso. É sim. Eu estou gostando muito. Continuo, não sou da igreja, mas tenho nenhuma coisa boa. Prefiro temas assim. Mas não, esse é o ponto, viu, Patrícia? Essas lives não vão mudar. Tá certo? Ou seja, a proposta dessas lives que vão manter semana que vem, das 20 horas, é ser pastoral. Isso eu não vou abrir mão. Isso eu não vou mudar. Pelo menos na segunda, quarta e sexta. Tá bom? Na terça e quinta, daquela ideia um pouco mais prática. Tá bom? Segunda, quarta e sexta. A ideia seria criar um outro horário. Tá bom? Um outro horário com outra perspectiva. Tá bom? Um outro dia. Não mexer. Não mexer nisso. Tá bom? Pastor, tem sido muito proveitoso. Graças a Deus. Coisa boa, irmãos. Eu fico feliz em saber que tem sido prático para os irmãos. Para mim tem sido um desafio, por isso que não hesitem em dar qualquer feedback, tá? Qualquer coisa, porque para mim é uma novidade mesmo, é uma maneira de servir e estar próximo de vocês, tá bom? Então, amanhã, então obrigado pelo feedback, eu vou estudar bem essa possibilidade dos estudos teológicos, tá bom? E outra coisa, na sexta-feira, no que vai ser a última tia, tá bom? O Tia Alegra, aí eu queria dar um aviso aos pais, né? Esse horário, eu acredito que os filhos ainda estão acordados. Se fosse um dia de semana de aula, eu não ia arriscar. Mas como as coisas estão um pouco mudadas, né, em muitas casas, pelo menos aqui, por exemplo, a hora de dormir deu uma variada essa semana, tá? Na sexta-feira, pronto. Na sexta-feira, eu queria fazer no início da pastoral com as crianças, tá bom? Então eu vou falar com as crianças por 10 minutos, mais ou menos, um pouco menos, na verdade, tá bom? Então, para as crianças, eu vou tentar pegar o tema, nem vou fazer outro tema não, tá bom? É o mesmo tema, Te Alegra, tá? Eu vou estar falando o início da live com as crianças, né? Mais ou menos como eu faço lá no culto do Jockey, mas uma maneira de estar interagindo com esse público da igreja também, que é tão importante e do nosso dia a dia, tá bom? Então, sexta-feira, Te Alegra, primeiro com as crianças, tá bom? Vou falar um pouco com elas e depois eu arredondo com todos os demais, tá? Sempre nessa pegada devocional. Tá bom? Aí, Carol diz que as crianças aqui sempre acompanham, então eu vou tentar interagir um pouco mais com ela, tá? Na sexta-feira, com as crianças, fazer um estudo bacana, tá bom? Para falar com elas. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe.
eu vou estar orando aqui para encerrar. Amanhã, 8 horas, a presbítero André, falando um pouco sobre economia. Sexta-feira, a última tia da Bíblia te alegra com as crianças e depois com todo mundo, mesmo horário, tá bom? E depois eu vou ver um tema para a semana que vem, tá bom? E todos, lembrando aí o momento blogueirinho, tá bom? Curtam, divulguem, em particular no Facebook, tá? Para que a gente possa chegar aí nos mil inscritos, para ter mais opções de divulgação e de streaming, tá bom, pessoal? Então a gente vai orar, encerrar, que Deus os abençoe ricamente, tá bom? E até amanhã às 8, se assim Deus nos permitir, tá bom? Oremos. Mandar um oi para a turma. Então um abraço aí a todas as crianças também, tá? Então sexta-feira, aguardo vocês, viu? Rafinha, Pedrinho, Clarice, tá? Aí o João, tá? Todos os demais. Acabou, tá certo? Como eu falei, estou tentando manter meia hora para fazer uma coisa prática, direta, para não ficar cansativo para os irmãos aí, não torturá-los com minha cara feia por tanto tempo, tá bom? Então, oremos. Seu Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo seu cuidado e pela sua proteção. Muito obrigado pelo Cristo Jesus que nos encoraja, que nos anima em meio às lutas e às dificuldades. E justamente agora, quando nós estamos passando por uma grande dificuldade que coloca medo em nossos corações, justamente pela incerteza, não sabemos como vai ser amanhã, quem vai pegar, quem não vai pegar essa doença, como vai ser o dia de amanhã economicamente, financeiramente falando, não sabemos, mas o que sabemos é de uma coisa, que Cristo estará conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então que isso nos encoraje para enfrentar qualquer dilúvio, para enfrentar qualquer naufrágio, para enfrentar qualquer vírus. Não porque somos corajosos por si só, porque somos fortes, mas porque na nossa fraqueza, Cristo nos transformou em fortes. Porque na nossa fraqueza, Cristo nos deu a coragem para enfrentar até o diabo, com a certeza de que ele vai fugir de nós por causa de Cristo Jesus. Então, Senhor, que possamos ser corajosos conforme a Tua palavra, para enfrentar toda e qualquer dificuldade que se levante em nossa vida, na certeza de que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Então, ó Pai, muito obrigado por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nos dá um restante de semana na Tua santa presença. Eu te imploro para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e do mundo. Ilumina todos os governantes, ó Pai, para tomarem decisões concretas, coerentes, ó Pai, no mundo inteiro. E que o Senhor use a igreja como instrumento para tal, como eu tenho te pedido e continuarei a te pedir. Ó Pai, então, tem misericórdia, portanto, de nós, nos abençoa ao longo desta noite, perdoa as nossas faltas e nos dá uma noite debaixo da Tua santa paz. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.